Barão da América, direto de Nova York. O presidente Donald Trump se manifestando, se posicionando quase que imediatamente depois desses bombardeios contra o Irã e dizendo que o objetivo é defender o povo americano das ameaças do governo iraniano. Né, Barão? A coisa pegando fogo também nos Estados Unidos depois desse bombardeio. Claro que não literalmente. A gente espera que não pegue literalmente. Mas enfim, bom dia para você, Barão. Oi, Carlinha, bom dia para você, para o Fábio, para todo mundo aí no Brasil. Era um ataque já esperado por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tinha já feito ameaças anteriores a essa ação militar contra o Irã. Ontem, inclusive, antes de sair da Casa Branca, ir até a casa dele, em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse que estava avaliando as possibilidades, até que finalmente, nesta manhã, anunciou o ataque. Ele falou por meio da Truth Social, né, aquela rede social dele, gravou um vídeo dizendo que os Estados Unidos realizavam uma grande operação de combate no Irã, enquanto Israel afirmava estar lançando um ataque preventivo contra o país. Disse Trump: as vidas de heróis americanos corajosos podem ser perdidas e podemos ter baixas. Isso acontece com frequência em guerras. E continuou: mas estamos fazendo isso não para o presente, estamos fazendo isso para o futuro. É uma missão nobre, disse Donald Trump. Durante toda a semana, a gente acompanhou reuniões entre diplomatas do governo dos Estados Unidos e do governo do Irã para tentar chegar a um acordo. Trump não quer que o Irã tenha tenha bomba atômica, tenha uma arma nuclear. Mas os acordos acabaram terminando sem nenhum tipo de... as reuniões acabaram terminando sem nenhum tipo de acordo fechado. Diante desse cenário, novas reuniões foram marcadas para a semana que vem, mas antes mesmo que as reuniões começassem, Donald Trump decidiu realizar esse ataque com o apoio de Israel. Depois o Irã acabou contra-atacando. O governo já tinha emitido um alerta para que as pessoas deixassem, não necessariamente o Irã, mas Israel e países próximos, inclusive as bases militares americanas na região, foram todas fortalecidas. O vice-presidente J.D. Vance disse que caso um ataque fosse realizado, a ideia era que não fosse algo demorado, seria algo pontual, como aparentemente a gente viu com essa ação de hoje do governo dos Estados Unidos. A grande dúvida é saber se novos ataques vão acontecer, qual será a reação por parte do Irã e se algum tipo de cenário de discussão diplomática na reunião que estava marcada na semana que vem será mantida para tentar chegar a um acordo por meio da diplomacia. Ô Barão, é claro que é difícil ou quase impossível, falando especificamente desse ataque de hoje, medir a temperatura aí de como isso chegou à população dos Estados Unidos. Mas esse potencial bélico do Donald Trump, esse governo mais bélico do Donald Trump, talvez já tenha sido avaliado pela população e também por especialistas. A gente conversava ainda há pouco com um professor por aqui e eu disse que são muitos tentáculos dos Estados Unidos nesse momento. Né? A mediação do conflito entre Israel e Palestina, mas uma mediação com bastante ênfase. Também mediação entre Rússia e Ucrânia. Aí tem conflito com Cuba, um conflito mais específico com a Venezuela, uma ameaça à Groenlândia. Agora esse ataque ao Irã. Tudo de uma vez só. Como é que a população dos Estados Unidos recebe esse governo bélico do Donald Trump? É um desgaste para ele também ou ele aposta nisso? A população não está muito preocupada com isso não, Fábio. A população está preocupada com o mercado, o preço aqui das coisas no mercado, o preço do aluguel, o preço do dia a dia. Então é a economia que está derrubando a popularidade de Donald Trump. Essas ações têm, claro, um papel significativo para o resto do mundo, mas internamente, exceto a ação que tirou o Nicolás Maduro do poder, que foi uma ação considerada bem-sucedida, o ditador da Venezuela, essa população americana aplaudiu. As outras, elas não têm muita, digamos assim, opinião positiva, negativa, porque já conhecem o esquema de Trump com as ameaças que são feitas com muita frequência. Muitas vezes essas ameaças não são concretizadas. Caso da Groenlândia, caso de Cuba, foi concretizada no caso da Venezuela, está sendo concretizada nas últimas horas com relação ao Irã. É muito cedo aqui nos Estados Unidos, são 7h55 da manhã aqui em Nova York. Se você for para a costa oeste, ainda é madrugada por lá. Então, muita gente nem está sabendo dessa história, desse ataque de Donald Trump. Mas era algo mais ou menos previsível. Trump já disse
que iria realizar essa ação. Os americanos, as pesquisas mostram que não querem soldados americanos morrendo, não querem mandar os seus filhos para alguma guerra que eles nem sabem que país, sobre o que estão brigando, enfim. Esse é o cômputo geral. E o Trump está dizendo que não vai ser algo que vai durar muito tempo. Aliás, quem falou isso foi o J.D. Vance, né? Mas ele tem essas pesquisas em mãos. Ele não quer que os 40 mil soldados que estão naquela região do Oriente Médio morram. E aí, evidentemente, a popularidade dele vai despencar ainda mais. De qualquer forma, é um cenário incerto. Se foi uma ação pontual, como a gente já viu no passado contra o Irã, durante o próprio governo do Trump, né, ou se é algo que vai escalar para uma sequência, para uma ação militar terrestre, por exemplo, a gente só vai acompanhar nas próximas semanas para saber. É bem cedinho por aí ainda, Barão. A gente não vai te segurar muito mais, porque todo o grupo Bandeirantes de Comunicação quer te ouvir, né? Agora e a partir de agora. Mas eu queria saber de vida real, porque nós conversamos há pouco com uma mulher que está em Jerusalém e ela já está num bunker, né? Uma brasileira que mora em Jerusalém já está num bunker. No Oriente Médio, as pessoas, obviamente, ou estão recolhidas ou estão de sobreaviso, aeroporto de Israel fechado. Claro que a gente está falando de um ponto geograficamente muito distante da América, dos Estados Unidos. Mas na vida real do americano, como é que amanhece um dia como hoje, né? Claro que é cedo também, ainda não tem muita gente pelas ruas, mas o impacto é grande, né, Barão? Saber que o país onde você mora se envolveu em um novo conflito desse tamanho. Não diria isso não, Calinha. É a mesma coisa como É, você acordou aí no Brasil, aqui, enfim, não tem nenhum americano, ninguém que mora aqui imagina que pode vir uma bomba. Você falou geograficamente, claro, mas poderemos ter um ataque, como a gente já viu aqui no passado, né, com um homem-bomba, com uma ação de alguma célula terrorista, enfim, qualquer tipo de coisa. Mas não tem esse sentimento. Hoje as pessoas vão tocar a vida como se fosse um dia normal. Então, imagina que é exatamente a mesma relação. Eu te garanto que a maioria nem vai saber desse ataque no Irã hoje. Então, não é algo que está no dia a dia do americano, ele não está preocupado com isso, não tem nenhuma presença, nem contra, nem a favor nas ruas, digamos assim, de manifestações, parem com os ataques ao Irã, ou voltem a atacar o Irã. Enfim, não existe esse assunto aqui no dia a dia, além do noticiário. É claro que a partir de agora dá uma atenção maior para isso, mas vou te falar que nem isso dá tanta atenção, porque não dá tanta audiência, né? O que está pegando aqui mesmo é a questão da economia, algo muito, muito diferente do que o americano está acostumado, com preços mais altos de tudo, enfim. Então, não é essa história que vai ser falada hoje no Boteco da Esquina, tenho certeza disso.